Eu creio que todos me conhecem, mas para quem não me conhece ainda, meu nome é Nilberto. Fazem, na verdade, uns 5 meses que eu voltei à presença do Senhor. E estou muito feliz por ter voltado e por ter sido uma igreja tão abençoada como é a Batista, amém? Recebi a oportunidade de estar ministrando. Estou bem nervoso, confesso para os irmãos. O coração está aqui. Mas o Espírito Santo está na direção de tudo, vai dar tudo certo, amém? O tema do nosso Aviva agora é identidade. Descubra o seu propósito. Vamos reforçar um pouquinho o que é identidade. Identidade é um conjunto de qualidades e características de uma pessoa ou de um objeto que torna possível a sua individualização ou o seu reconhecimento. Porém, além dessas características que nos tornam únicos, todos nós que estamos aqui nessa noite temos uma característica em comum. Que característica é essa? Todos nós somos filhos de Deus, amém? E o que nos faz ser filhos de Deus? É crer em Jesus Cristo e deixar-nos ser guiados pelo Espírito Santo. Olha só o que está escrito em João 1,12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Amém? Mais um versículo, Romanos 8,14. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Gálatas 3,26. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 4,6. E porque sois filhos de Deus, enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém? Essa noite, eu quero aproveitar também, para juntamente com a ministração, eu contar um pouco do meu testemunho, amém? Obrigado, amor. A minha caminhada com Cristo começou por volta de 2012, quando eu me converti. Na época, eu vim de uma família que era tradicional católica, porém não era muito praticante. Mas eu sempre tive a convicção que tinha um Deus que olhava por nós, e tudo quanto eu fazia, eu pedia direção, eu orava e pedia para que Deus abençoasse, para que Deus me guiasse. Porém, chegou um momento da minha vida que a forma como eu estava buscando a Deus não estava sendo suficiente. Eu comecei a sentir uma carência, comecei a sentir uma necessidade de buscar Deus de uma forma diferente. E a minha irmã mais velha nessa época já tinha se convertido, e ela sempre me chamava para ir na igreja, sempre me chamava para congregar com ela, porém eu tinha uma certa resistência. Por eu ter crescido num lar católico, principalmente o meu pai, ele tinha um pouco de preconceito. Então ele sempre arrumava uma desculpa, alguma coisa para tentar desanimar a gente de ir para o caminho que ele achava que não era o certo. Mas chegou um momento que eu decidi dar o primeiro passo e aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador, amém? Pouco tempo depois que eu iniciei minha caminhada, resolvi me batizar, e no dia do meu batismo foi algo que eu nunca vou esquecer, foi algo surpreendente, porque eu nunca fui de festa, nunca fui de balada, nunca fui de viver essas loucuras aí que a maioria dos jovens vivem, mas no momento que eu fui entrar para ser batizado nas águas, eu senti que eu estava realmente morrendo para o mundo, que eu ia renascer para Cristo. E naquele momento passou um filme na minha cabeça de tudo que eu já tinha vivido, e passou um filme também de tudo que eu iria viver na presença de Deus, amém? Porém, a caminhada com Cristo é uma caminhada maravilhosa, mas todo mundo aqui sabe que não é uma caminhada fácil. Vem as lutas, vem as dificuldades, vem as provações. E chega um momento da minha vida
que eu já estava firme na igreja, eu participava de tudo que a igreja me dava oportunidade, eu participava. Era monte, era oração, era jejum, culto de jovens, ministrava, dirigia cultos, participava de todos os eventos da igreja. Tudo que eu podia participar, eu fazia parte. Porém, chegou um momento da minha vida que eu deixei de olhar para Deus, comecei a olhar para mim. Comecei a olhar para fora, comecei a olhar para trás. E foi aí que eu errei. Amém? E vou dar continuidade ao testemunho. Por onde eu vou passar a palavra a qual instante eu quero ministrar, que se encontra em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Amém? E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo quanto houve naquela terra, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos. Desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui parecendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão, e alparca nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o. Então comamos e alegramo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Quando eu me converti ao Senhor, a minha intimidade com Deus aumentou muito. E juntamente com essa intimidade, a prosperidade de Deus na minha vida também aumentou de uma forma que eu nem sei explicar para os irmãos, é coisa sobrenatural mesmo. Tudo quanto eu fazia, Deus me prosperava. Só que chegou um momento da minha vida que eu já tinha atingido praticamente todos os objetivos que eu desejava na época. Tinha um bom emprego, um bom salário. Eu comecei a olhar para fora dos propósitos de Deus. Como eu fiz amizade com algumas pessoas que não eram cristãs, ou falavam que eram cristãs, porém não tinham uma conduta de cristãos, eu acabei me deixando ser levado por essas pessoas e comecei a desejar coisas que não eram do agrado de Deus. Comecei a olhar aquelas pessoas e vi que tudo quanto elas faziam parecia ser mais fácil que para mim. Tudo que eu fazia era uma burocracia, era uma dificuldade para acontecer. Eu olhava para eles, sempre contava alguma coisa, que eu consegui isso, que eu consegui aquilo. Você lembra aquele projeto que eu estava? Deu certo. E eu comecei a pensar, falei, gente, mas se eu estou na presença de Deus, se eu peço a Deus direção, Deus tem me abençoado tanto, por que parece que chegou um ponto da minha vida que está estagnado e não vai mais para frente? E, colega, esse povo, esses caras que estão aqui, faz totalmente ao contrário daquilo que Deus ensina, e mesmo assim para eles está tudo certo. E nisso a minha fé começou a esfriar. Comecei a olhar para fora da casa do pai, comecei a desejar coisas para fora da casa do pai, e como filho pródigo, eu peguei a parte da minha herança e saí. E no começo o mundo
é uma armadilha, não tem outra palavra, é uma armadilha. No começo é tudo bonito, dá tudo certo, vai indo tudo bem. Você não sente aquela necessidade que você achou que você ia passar da presença de Deus. E o mundo vai te deixando você entrar. Porém, quando você acorda, você já está numa profundidade tão grande no pecado e tão afastado de Deus, que muitas vezes você não tem mais força para conseguir voltar para a presença de Deus. E foi o que aconteceu comigo. Fui me afastando aos poucos, fui deixando de orar, deixando de ler a Bíblia, fui deixando de jejuar, fui deixando coisas seculares entrar na minha vida. E fui adquirindo hábitos que eu não tinha antes, nem mesmo antes de eu me converter. Comecei a ingerir bebida alcoólica. Chegou uma época da minha vida que até mesmo cigarro eu comecei a fumar. Porém, pela misericórdia de Deus, isso nunca foi um vício. E eu fui liberto disso aí mesmo antes de me prejudicar mais do que começou a prejudicar. E o meu propósito nessa noite é convidar os irmãos, os jovens nessa noite, a buscar o arrependimento, um reconcílio com o nosso Pai que está no céu. Porque diante de tudo que vivemos nos nossos dias, a gente acaba acumulando coisas na frente dos nossos olhos que tiram o nosso foco principal. Que foco é esse? A salvação, é estar na presença de Deus, é estar buscando a Deus, é estar em comunhão com o Senhor. E eu quero levantar alguns tópicos aqui sobre essa parábola do filho pródigo, porque na Bíblia fala que foi o filho mais novo, ou seja, o mais jovem. E hoje, como culto é de jovens, vamos trazer isso um pouquinho para a gente aqui. O mundo, se for para você parar para pensar, parar para olhar para fora, é muito mais divertido, porque é uma coisa que sacia sua carne, é uma coisa que não vai impedir de fazer o que você quer, não tem a questão do arrependimento do pecado, você é livre de fazer o que quiser. E o filho pródigo, ele pegou a sua herança, saiu da presença de Deus e gastou tudo quanto tinha com coisas que não deveria ter gastado. Em algumas traduções da Bíblia fala que ele gastou com prostitutas, vamos colocar na linguagem atual, com bebida, com droga, com tudo aquilo que não era para poder levar ele para a presença de Deus, mas sim para afastar. Porém, na Bíblia, na parábola do filho pródigo, a Bíblia também relata, ou na verdade não relata, né? O pai em momento nenhum questionou o filho. Ele não falou, não faz isso não, não vou te dar a sua herança não. O pai simplesmente foi lá, repartiu a sua herança e deu para o seu filho. Ou seja, você tem o livre-arbítrio, você pode fazer o que quiser, porém você tem que ter a noção e a consciência de que tudo que você planta, você vai colher. Em 1 Coríntios 6,12 fala o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei de ser dominado por nenhuma delas. Deus, Ele alerta, o Espírito Santo fala conosco, porém, Deus não vai te impedir você fazer a escolha, Deus não vai te impedir de você dar o passo para o pecado, Ele vai te alertar, Ele vai te avisar como? Através da palavra, através do Espírito Santo. Talvez Ele pode usar um irmão para chegar perto de você e falar alguma coisa, porém te impedir, de alguma maneira te bloquear de fazer isso, não vai fazer, porque você tem um livre-arbítrio, porque nós não somos robôs, né? Igual eu trabalho com robô, então você tem a programação, ele não vai sair daquela programação que você fez, não vai sair daqueles movimentos que foram programados, daquela rotina que foi programada. Porém, nós não somos assim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Os irmãos estão aqui nessa noite, os jovens, pode ter certeza de uma coisa: não vai querer plantar laranja e colher maçã. Então não vai querer plantar pecado e colher bênção. A gente tem que ter a consciência de que tudo nessa vida é ação e reação. Isso é físico. E no mundo espiritual não é diferente. Tudo quanto fizermos
nas nossas vidas, vai ter um reflexo na nossa vida material, porém no mundo espiritual também vai ter um reflexo, pode ser até às vezes maior. Mas como o mundo espiritual é uma coisa que é tão fácil, tão visível de se ver como as coisas materiais, muitas vezes não damos importância para isso. Segundo ponto, Deus tem paciência com os nossos erros. Eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes eu errei, quantas vezes eu falhei, e mesmo assim Deus teve misericórdia de mim. Quantas vezes eu fiz coisas que, se fosse para parar para pensar, hoje em dia igual eu penso, não era nem pintar aqui nesse momento falando com os irmãos. Chegou uma época que eu estava muito sem juízo mesmo, mas não de aprontar as coisas. Mas, por exemplo, eu pegava meu carro, minha moto, fazia coisa lá, porque igual Velozes e Furiosos, que Deus teve misericórdia de mim. Quantas vezes eu peguei meu carro, entrava em alta velocidade na curva, o carro, ele não saía da curva porque Deus colocava a mão mesmo. Eu cheguei a quebrar a barra estabilizadora de direção do meu carro, porque eu entrava na curva na velocidade tão alta, e forçava tanta suspensão do carro, que não aguentou, quebrou. E Deus teve misericórdia de mim. Em Êxodo 34:6 fala o seguinte: ó Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. A misericórdia de Deus é tão grande, é tão tremenda, e é nos dada através do amor de Deus, que Ele deu seu Filho unigênito para que fosse entregue à morte de cruz, para que hoje a gente fosse e tivesse o direito de ser salvos. Só somos salvos pelo amor de Deus por crermos em Cristo. E na Bíblia fala que o amor tudo suporta. Ou seja, o amor de Deus não é diferente. Se nós pecamos, se nós erramos, e mesmo assim Deus ainda tem misericórdia, é devido ao seu grande amor, amém? E como eu falei com os irmãos, gostaria de chamar os irmãos dessa noite para o arrependimento, porque na Bíblia tem várias parábolas, né? Parábola da ovelha perdida, da dracma perdida. Em todas elas, o pastor, o dono da dracma, se alegra muito quando encontra aquilo que foi perdido. E com Deus não é diferente. Quando nós estamos na presença de Deus e nos afastamos, e nos arrependemos verdadeiramente, e buscamos o arrependimento, buscamos a presença de Deus novamente, Deus se alegra de uma forma tremenda. Tanto é que aqui na parábola do filho pródigo fala que quando o pai viu o filho, ele foi de encontro ao filho. Ou seja, se a gente se arrepender e der o primeiro passo, pode ter certeza que Deus vai acabar de chegar a gente. Amém? E ele recebeu o filho com honra. Ele trocou as vestes, colocou sandálias nos seus pés e fez uma festa. Ou seja, vamos falar com alta linguagem, ele pegou o filho, Deus vai nos pegar, se nos arrependermos, vai nos lavar os nossos pecados, vai nos dar novas vestes, vai colocar sandálias novas nos nossos pés, para que possamos ter uma nova caminhada diante dele, e vai fazer uma alegria, ele tem uma alegria tão grande, vai fazer uma festa no céu, de forma que o diabo vai ficar triste por um lado, e furioso por outro. E voltando um pouquinho agora para o meu testemunho, quando eu afastei de Deus, chegou um momento da minha vida que eu falei que eu tinha um bom emprego, tinha um bom salário, acabei perdendo o emprego. E quando eu perdi o emprego, eu fiquei tranquilo, falei, perdi o emprego, tenho experiência, tenho minha qualificação, minha classificação, para mim arrumar serviço que é rapidão, não esquenta a cabeça com isso não. Só que esse rapidão gastou um ano e 4 meses. E eu me senti como um filho pródigo mesmo. Eu tinha tudo na presença de Deus. Tinha paz, tinha tranquilidade, tinha prosperidade material. Tudo aquilo que eu colocava diante de Deus para mim conseguir, eu conseguia. Quando eu saí da presença de Deus, assim como um filho pródigo, eu comecei a gastar meu dinheiro com coisas que não devia. Chegou um momento que eu não tinha mais prosperidade, nem material e nem muito menos espiritual. Eu não tinha paz, não tinha tranquilidade. Deitava na minha cama, não conseguia dormir.
comecei a passar noites em claro, a ficar virado de noites e noites, preocupado com o que eu ia fazer com a minha vida, como que eu ia resolver aquela situação, e sempre com desejo de voltar à presença de Deus. Mas eu também não me achava digno de voltar à presença de Deus. Pela caminhada que eu tive com Deus antes, por tudo que eu passei com Deus, pelas experiências que eu tive, eu achava que Deus não tinha obrigação de me aceitar de volta. Pelo conhecimento que eu tinha adquirido, pela experiência com Deus que eu já tinha tido, eu achava que Deus não tinha aquela obrigação de me receber na casa dele de novo, na presença dele de novo. Me achava indigno. Aí eu orava, falava com Deus: oh Deus, tem misericórdia, me abençoa. Aí o Senhor não tem obrigação. E se o Senhor não quiser me abençoar também, eu até entendo. Mas a misericórdia de Deus é grande, amém? E sempre que eu queria voltar à presença de Deus, acontecia alguma coisa e eu desanimava de voltar à presença de Deus. E as coisas foram só piorando. Piorando. Até que chegou um momento que eu falei assim: não, vou ter que dar um jeito, né? Vou ter que bater na casa de Deus mesmo e pedir perdão. Só que eu não sabia como que eu ia fazer isso. Eu orava, eu ouvia muito louvor, pedia a Deus uma direção, e eu ficava procurando uma congregação para poder ir, ficava procurando alguma coisa assim que me desse um incentivo para poder voltar à presença de Deus. Porque os meus pecados, o meu medo, por mim mesmo eu não conseguiria. E o tempo foi passando. Foi quando eu conheci a Vitória. E a gente conversando e tudo. Aí a gente chegou no momento da conversa, todo mundo tem no começo de relacionamento, fala assim: e aí, o que você gosta de fazer? O que você faz no seu tempo livre? Aí eu falei: ó, no meu tempo livre, eu gosto de orar, gosto de ler a Bíblia, entre outras coisas, né? Só que eu não tinha noção do que a Vitória era serva de Deus. E aí ela perguntou para mim assim: mas qual igreja você é? Eu falei: ixi, agora que eu atolei a carroça, né? Falei: não posso mentir também. Eu contei para ela a minha história. Eu falei: ó, eu era da congregação X, eu participava do grupo de louvor, ministrava, dirigia cultos. Porém, aconteceu algumas coisas no ministério que eu frequentava que acabaram fazendo com que eu afastasse aquele ministério. Eu fiquei um tempo longe desse ministério. Comecei a congregar em outra igreja e cheguei ao ponto que eu contei para os irmãos aqui, que eu afastei da presença de Deus. Aí ela falou comigo: não, vamos um dia lá na igreja e tal. Eu falei: não, vou sim. Só que eu estava com vergonha de vir, né? E eu continuei orando, continuei buscando de Deus. E eu falei com meu irmão, assim, ó, a Vitória me chamou para ir lá na igreja, só que eu não sei o dia que eu vou lá, não. E estava em dezembro já, né? Aí eu sabia que ia ter o culto virado. Aí eu perguntei, ela falou: aqui, que dia vai ter o culto virado na igreja? Ela falou: vai. Aí ela falou assim, aí eu perguntei assim: mas que hora que é o culto? Aí ela falou a hora e tal. Eu fiquei pensando, vou ou não vou, né? A vergonha tremenda de aparecer aqui, nunca tinha visto ela pessoalmente para conversar. E lembrei de uma coisa que eu vou fazer os irmãos viram um pouquinho. Todo mundo aqui já viu o meme do crente da igreja católica? Ou não? Já viu? Tem um meme que tem duas senhoras conversando. Aí as irmãs lá conversando, aí uma fala: que Jesus é meu guia, Jesus é não sei o quê. Aí fala assim: é crente sou. Aí de qual igreja? Da igreja católica. Foi mais ou menos eu quando conheci a Vitória. Aí eu falei, conversando com meu irmão, conversando com o pessoal lá em casa, o pessoal: não, vai na igreja mesmo e tal, porque quando eu me converteu eu, o meu irmão mais novo, o meu irmão mais velho, a minha irmã mais velha já tinha convertido, e a minha irmã mais nova, todo mundo batizou no mesmo dia. E quando eu estava na presença de Deus, estava firme, os meus irmãos também estavam ali firmes. Às vezes eles davam uma desanimada, alguma coisa, mas ia lá, puxava a orelha deles e falava: não, vamos voltar, você é doido. Aqui quem passou fora da presença de Deus,
Agora você vai ficar afastado de novo? Deixa de ser bobo, senhor. E eu tinha a convicção que eu nunca ia passar por isso. E os meus irmãos, quando eu afastei da presença de Deus, meus irmãos acabaram que se afastaram também. Porém, eles não foram para um caminho igual eu fui. Eles continuaram afastados assim, de congregação e tal, mas continuaram perseverantes na fé, buscando a Deus. E meus irmãos, não, vai mesmo e tal. Aí eu falei assim, não, então eu vou lá, né? Aí foi quando eu falei com a Vitória, eu vou no culto e tal. Aí ela, não, beleza, na hora que chegar lá, você manda mensagem que eu lá no portão te receber. Aí eu vim, se os irmãos não sabem, eu moro aqui próximo ao Reno. Então eu vim, custei chegar aqui, tanto que minha perna estava tremendo. Aí quando eu cheguei aqui, eu mandei mensagem, falei, ó, cheguei. Aí ela saiu lá fora me receber. Aí quando ela chegou lá fora me receber, que eu estava lá embaixo no portão, ela estava aqui em cima da escadaria. Quando eu olhei para cima, eu falei, nó, Deus é tremendo mesmo, porque ele desceu um anjo, não tem condição. E quando eu entrei para a igreja, eu já tinha começado o louvor. Quando começou o segundo louvor, e era um louvor que eu conhecia, eu louvei, adorei a Deus. Quando terminou aquilo, eu fiquei pensando, falei, gente, o que eu estava fazendo fora da presença de Deus? Porque não tem outro caminho. Quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não consegue mais viver. E na hora me dá vontade de chorar tremenda, porque, igual a gente conversou na célula na quinta, questão relacionada a Deus, meu coração é mole demais, eu sou bem chorão em questão disso aí. Se eu tiver mal, tocar um louvor que toca meu coração, a lágrima vai escorrer na hora, não tem como. E foi o que aconteceu, eu falei, só que eu não posso chorar, né? Primeira vez que eu vim na igreja, primeira vez que eu estou conhecendo pessoalmente perto da Vitória, eu vou ficar chorando aqui. Eu falei, não, igual eu chorei. Aí eu segurei o choro e terminou o culto. Nós fomos lá para a confraternização. Na hora que a gente estava lá conversando, todo mundo brincando, tocando louvor, o pessoal dançando, aquela coisa toda, passou um filme na minha cabeça também. De um lado eu vi tudo aquilo que eu estava vivendo fora da presença de Deus, os lugares que eu estava frequentando, o tipo de festa que eu estava frequentando, e do outro lado, o que era a presença de Deus, como o povo estava se divertindo, como eles estavam alegres, e não tinha bebida, não tinha nada promíscuo, era tudo louvando, engrandecendo a Deus, porém com muita alegria. E a partir daquele momento foi quando eu tive a convicção de que eu ia voltar à presença de Deus. Terminou com a fraternização, eu cheguei lá em casa, cheguei fazendo a limpa, porque esse tempo que eu afastei, como meu pai, ele é católico, mas tem fé em Jesus que vai converter um dia, não sei de que forma, não sei se Deus vai ter que pegar ele pela orelha, como vai ser, mas meu pai ficava, não, vamos na missa e tal, vamos na missa, não sei o quê. Aí eu não estava em lugar nenhum, falei, vou ter que procurar Deus de alguma forma, né? Acabei voltando a frequentar a igreja católica. Porém, quando eu cheguei lá a primeira vez, o ambiente, a forma, eu não estou criticando aqui nada não, mas a forma como eles fazem ali todo o esquema da missa e tal, que lá era uma coisa que eu entrava frio e saía gelado. Não era uma coisa que me agradava. Ficava olhando assim e falava, nossa, povo morto, né? Nem morto, nem frio mesmo, morto. Só que acabou que por costume eu continuei frequentando. Depois que eu voltei para a presença de Deus, depois do culto da virada, cheguei em casa fazendo a limpa. Cheguei no meu quarto, tudo que tinha lá que era da igreja católica, eu já arranquei, joguei fora. Peguei o pendrive que estava no meu carro lá e já arranquei as músicas, tudo que eu sabia que não era música que agradava a Deus. Arranquei a caixa do carro, dei para um colega meu. Fui bem radical. E falei com a minha mãe, voltei, mãe. A minha mãe ficou toda feliz, né? A minha irmã mais velha, quando eu contei para ela, a satisfação dela foi tão grande que eu achei que eu tinha formado em medicina, alguma coisa assim, porque a alegria que ela ficou foi tremenda. Porque quando eu falei com ela, eu falei com ela assim, ó, é o seguinte, a partir de hoje eu não vou mais frequentar a igreja evangélica, e eu vou voltar para a católica, eu não vou frequentar nenhuma. A minha irmã mais velha, coitada, ela me ligou chorando comigo assim, não, você vai para o inferno, que não sei o quê. Faz isso não, depois dessa salvação. Eu falei com ela, tem nada disso não, senhor. Eu vou sair, pronto, acabou.
Aí quando eu falei com ela, a alegria dela foi tremenda. E os meus irmãos também gostaram muito, e eu mais ainda, né? Porque desde o primeiro dia que eu voltei para a presença de Deus, eu cheguei na minha casa, que eu fui dormir, e eu senti algo diferente. Porque já estava voltando aquela paz, aquela tranquilidade. E nessa época eu estava de férias. Quando eu voltei para o meu emprego, voltei a trabalhar, senti a diferença ali também. Porque, como eu trabalho com a área de manutenção, tinha hora que eu pegava coisa para resolver na máquina lá que... Falar com os irmãos, misericórdia. Se eu tenho um dom é pegar trem difícil de mexer. E eu sempre ficava desesperado na hora que eu estava mexendo com alguma coisa que eu não conseguia, porque chegava gerente, chegava supervisor, chegava diretor, e pondo pressão, e como o pessoal lá italiano, eles começavam naquela falação italiana, eu não sabia se estava agradecendo, se estava xingando, e eu ficava naquele desespero. Quando eu voltei para a presença de Deus, já tinha um tempo, já tinha uns 15 dias mais ou menos que eu tinha voltado, que eu voltei para o serviço, eu sentia a diferença, porque às vezes eu chegava na máquina, não conseguia resolver, aí eu tranquilizava, falava assim: ô Espírito Santo, me mostra aqui o que é, pode ser um parafuso que tiver que apertar alguma coisa. E por incrível que pareça, irmãos, era o Espírito Santo mesmo, que eu ia exatamente no lugar que eu tinha que mexer. Tinha hora que, vou falar com os irmãos, era na sorte mesmo, porque eu punha a mão num lugar que eu achava que não tinha nada a ver, batia lá, era algum mau contato com alguma coisa e voltava a funcionar. E foi isso em todas as demais áreas da minha vida. Só que estava tudo indo muito bem, tudo muito maravilhoso. Aí eu estranhei, né? Eu falei: uai, eu já tenho uma caminhada com Deus, a vida de crente não é tão fácil. Aí já comecei a falar: mas cadê as lutas, né? Tá fácil demais, a pessoa fácil demais. Aí eu fiquei pensando nisso. Aí começou as lutas, né? Porque não tem como, vai começar as lutas. Aí começou a luta com o carro, começou a luta com a moto, começou a luta no serviço. O meu carro começou a estragar de forma que não tinha uma explicação lógica para ele estragar. Eu acabava de dar revisão no carro, o cara ia lá, dava revisão completa no carro, passava poucos dias, o carro ia lá e estragava alguma coisa. Aí o carro estragava, eu pagava o conserto do carro, a moto ia e estragava outra coisa. E aquilo lá foi me deixando indignado, comecei a ficar nervoso já, né? Falei: ô cão, é o seguinte, tudo que eu tenho é de Deus, não adianta você querer me desanimar, nem que eu tenha que andar a pé, mas eu não vou desanimar não. Aí quando pensa que não, chega lá no serviço, meu supervisor na época, meu gerente na época, um cara muito gente boa, educado, compreensivo pra caramba, voltei de férias, quando pensa que não, eles pegam e mandam o cara embora. E voltou para ser gerente da área que eu trabalho, um cara lá que eu nunca tive problema com ele pessoal, porém a fama dele lá não é uma fama assim muito boa, né? Eu já comecei a pensar, falei: nossa, e agora? Eles queriam me trocar de turno, queriam me colocar num turno que eu não queria ir. Eu fiquei pensando, falei: nossa, agora eu vou mudar de turno, não vou ter tempo de ir na igreja, vai começar a prejudicar minha vida espiritual, prejudicar minha vida pessoal em várias áreas. Falei assim: quando eu estava longe de Deus, não tinha nada que eu podia fazer, agora eu posso, né? Então eu vou orar aqui, fazer um propósito com Deus, vou jejuar, e não adianta, eu vou chorar, às vezes funciona. E eu orei, jejuei, e Deus abençoou, que voltou tudo ao normal de novo. E essa semana mesmo foi uma semana de muita luta. Eu não sei se realmente pode ter alguma ligação, mas aconteceu muita coisa essa semana que eu pensei que não ia acontecer. Passei por coisas que eu achei que não iria passar. E muita coisa que a gente planejou para o culto essa noite acabou também não dando certo. Mas começou o primeiro, eu creio que os próximos vão ser bem melhores, amém? A gente vai ter mais novidades, mais coisas novas. E voltando agora para a palavra, para o propósito que eu falei com os irmãos, de ter arrependimento. Temos que nos arrepender todos os dias, buscar o perdão de Deus todos os dias, por quê? Porque somos falhos, nós erramos. E não adianta os irmãos querer ser hipócrita, falar: não, eu sou santo, eu não erro não. Que erra? Erra no pensar, erra no falar, até mesmo no olhar nós erramos. E devemos buscar esse arrependimento todos os dias.
E se, eu não sei, não conheço os irmãos, mas eu acredito que não é o caso de ninguém aqui. Mas se tiver alguém que está afastado da presença de Deus, ou que está caminhando com dificuldade, não desanima não. Porque quem é esperto aprende com erro. Mas quem é mais esperto aprende com o erro do outro. E eu estou contando para os irmãos aqui meu testemunho, bem resumido, para os irmãos verem que não tem outro caminho além da presença de Deus. Não adianta os irmãos querem buscar outro caminho sem ser o caminho da presença de Deus. Porque no começo vai ser tudo bom, vai ser tudo maravilhoso. Porém vai chegar uma hora que vai tomar uma rasteira e o tombo vai ser tão grande que vai ficar sem reação, não vai saber como fazer para levantar, como fazer para poder reagir. Amém? Os irmãos, depois desse culto, depois da palavra, que o Espírito Santo possa tocar no coração de cada um e que a gente possa buscar arrependimento a cada dia, buscar mais e mais a presença de Deus a cada dia, buscar o Espírito Santo mais e mais a cada dia, orar, ler a Bíblia, jejuar e, se possível, também passar para frente, falar do amor de Deus, falar do amor de Cristo. Amém? Queria convidar os irmãos a ficar de pé, fazendo oração para estar encerrando o culto. Amém? Pai, primeiramente querendo agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar na sua presença nessa noite, pelos louvores que foram ministrados, pela tua palavra, que nos nossos corações possam ficar gravados a tua vontade, o teu querer, que não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas venhamos sair daqui transformados, venhamos sair daqui com um novo pensamento, venhamos sair daqui com a consciência de que não há outro caminho além do Senhor. Se tem alguém aqui nessa noite que está pensando em desanimar, que está pensando até mesmo em desistir, que o Senhor fortalece, que o Senhor renova nessa noite no nome de Jesus. Nessa noite o Senhor derrama sobre cada um de nós porção dobrada do teu Espírito Santo, porção dobrada do Senhor. Que depois dessa noite venhamos ter uma nova experiência com o Senhor, venhamos começar uma nova caminhada com o Senhor, que venhamos ter novas experiências, que venhamos viver coisas novas diante do Senhor, e que o Senhor possa nos usar cada dia mais e mais para levar a sua palavra, levar o seu amor, para alcançar aqueles que ainda não conhecem a sua palavra, aqueles que ainda não conhecem o seu amor, que venhamos ser o reflexo do Senhor, realmente venhamos ser imitadores de Cristo, que venhamos diminuir para que o Senhor cresça, porque nós não somos dignos de honra nem de glória. Toda a honra e toda a glória deve ser dada ao Senhor. Então que venhamos diminuir, que o Senhor venha crescer no nome de Jesus. Que o Senhor leve cada um em paz para casa, que o Senhor leve cada um em casa para onde quer que vão depois desse culto. Que o Senhor guarda, livra, protege cada um juntamente com suas respectivas famílias no nome de Jesus. E queremos mais uma vez exaltar e engrandecer o seu nome, de agradecer por tudo que o Senhor tem feito até aqui, e agradecer também mesmo por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque aquilo, tudo que vem do Senhor é bom, é perfeito e é agradável, ainda que muitas das vezes não venhamos entender, muitas vezes não venhamos compreender aquilo que o Senhor faz, ou da forma que o Senhor faz, mas tudo nesse mundo, tudo abaixo dos céus tem um propósito, e de todas as coisas o Senhor tem controle. Assim te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus, amém.